Oi, sou Zilda Denise Barros, a sua guia de turismo aqui de São Luís do Maranhão, e estamos na Praça Dom Pedro II. É uma área muito ampla, tem muita coisa para a gente ver, e eu quero mostrar para vocês alguns casarões, para eu mostrar as eiras, ibeiras, as platibandas, assim como quero falar um pouquinho da nossa igreja, que é a Matriz de São Luís. Então aqui atrás dá para vocês observarem que nós temos algumas casas. Essa que a gente está vendo aqui é a casa do Graça Aranha, um poeta maranhense que viveu aqui, mas foi morar lá em Portugal, onde fez parte da Academia de Letras no Rio de Janeiro, mas morou naquela casa, uma casa de eira e beira. Quem não tem eira nem beira era pobre, quem tinha eiras e beiras era rico. Então esses eram os termos que se usava naquela época. Então as pessoas construíam casas e quando o cobrador de imposto chegava para calcular o imposto de uma casa, bastava olhar na fachada. Tem eira e beira é um sobrado com portas embaixo, ou tem eira e beira é um solário porque tem janelas embaixo. São termos para eles saberem quanto cobrar em cada casa. Se tinha portas embaixo, era comércio, então era um sobrado. Se tinha janelas, era solário. Então o termo sobrado é sobrar o espaço de morar, porque a pessoa tinha o comércio embaixo e tinha a residência em cima, o caso do poeta Graça Aranha. Além do poeta Graça Aranha, a gente teve diversos outros poetas em São Luís, como Arthur Azevedo, Aloysio de Azevedo, Humberto de Campos, Ferreira Goulart e diversos outros. Por isso São Luís um dia ganha a título de Atenas brasileira. Daí observem também essas casas com platibandas, que é uma arquitetura também portuguesa que representa o poder aquisitivo do dono da casa. Então aqui na Praça Dom Pedro II a gente tem diversas casas com esse estilo, inclusive mais outra aqui que foi reformada nesse estilo também de platibanda, era também um sobrado. Atualmente a Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão funciona aqui nesse prédio. E ao lado dele o prédio do Palácio do Comércio, que vai ser reformado daqui a pouco. Tá? E temos também, logo aqui atrás, um monumento chamado de Mãe d'Água Amazônica. Vamos lá? Está funcionando a fonte é belíssima, ela foi reformada, foi entregue para a população em 2017 pelo IPHAN, e ela representa a lenda amazonense, que é a lenda do Muiractã. A Mãe d'Água, ela é uma sereia de rio, e ela está exatamente aqui nesse ponto. Agora, por que está aqui em São Luís? É porque quem esculpiu essa Mãe d'Água foi um escultor daqui. Foi a última obra que ele fez, o Newton de Sá. Então, quando ele participou do concurso de Belas Artes lá no Rio de Janeiro, em 1940, ele ganhou medalha de prata. Daí ele manda trazer aqui para o Maranhão. Foi colocada aqui em 1952. Então, passou por reforma há pouco tempo, como eu acabei de falar para vocês. Mas ela tem uma forma belíssima, um corpo lindo de sereia, com rosto de Índia. E de vez em quando ele está assim ligado com essa fonte. Atrás da fonte da Mãe d'Água nós temos essa arquitetura neoclássica da Igreja da Sé. Ao lado dela o Palácio Episcopal. Então a Igreja da Sé é a nossa matriz. Ela foi construída em 1629, uma reforma de 1922 com a segunda torre. Tem duas torres, tá? Elas são assimétricas também, uma foi construída depois da outra. Mas lá no alto vocês podem observar a imagem de Nossa Senhora da Vitória. Então, a Nossa Senhora da Vitória, ela é a padroeira de São Luís, porque diz a lenda que no tempo da batalha de portugueses com franceses, isso em 1615, acontece um milagre, que nós chamamos de Milagre de Guaxenduba. Nesse dia da batalha, acontece uma aparição para os soldados portugueses, que é a imagem de Nossa Senhora. E ela transforma areia em pólvora, pedras em balas de canhões, dando munição para portugueses derrotar franceses. Assim eles conseguem expulsar os franceses de São Luís e aquela santa que aparece para eles ganha o nome de Vitória. Então ela é a padroeira da cidade de São Luís, tá? O São José é padroeiro do estado do Maranhão e a nossa matriz ela faz homenagem a essa santa que aparece para os soldados portugueses, que nós chamamos Lenda de Guaxenduba. Tá? Que é a Batalha de Guaxenduba do outro lado da cidade. Então a Igreja da Sé ela é aberta para visitação, tem missa diariamente, com exceção da segunda-feira, a não ser que seja um dia 13, porque todo dia 13 tem missa ao meio-dia. E ao lado dela tem o Palácio Episcopal, que é também aberto para visitação, porque lá funciona um museu, o Museu da Arte Sacra da cidade. Então, visitando aqui a Dom Pedro II, você pode entrar na igreja e também visitar o Palácio Episcopal, que foi a escola dos jesuítas, mas que depois passa a ser a sede dos bispos
e atualmente é um museu que fala da parte sacra da cidade, mais um pouco da fundação. Então, mais uma vez, convido vocês para vir conhecer a cidade de São Luís e não deixar de vir até essa área da Praça Dom Pedro II.